Lembrando que nós tivemos no começo do ano, todo 1º de janeiro, tem a possibilidade do reajuste. E agora, no dia 15 de abril, a informação de que a passagem vai subir. Alô, Moisés, boa tarde para você. Boa tarde, Parra, para você, para quem está acompanhando o Balanço Geral. Nesse momento nós estamos aqui no Terminal Central de Londrina. Movimentação bastante intensa por aqui, chove por aqui também. Pessoal indo e vindo do trabalho, da escola. E agora com essa notícia, né, dessa possibilidade de um aumento na tarifa do transporte público de Londrina. Atualmente a tarifa é de R$ 5,75 para os usuários, mas existe um estudo da Prefeitura de Londrina para o aumento desta passagem, o aumento desse valor. E qual seria o motivo desse aumento? Hoje, a tarifa técnica aqui em Londrina para o transporte coletivo Grande Londrina é de aproximadamente R$ 11,80. E aí a prefeitura acaba tendo que pagar essa diferença. O usuário paga R$ 5,75 e a prefeitura paga o restante até chegar nos R$ 11,80. Esse reajuste para R$ 11,00, né, da tarifa técnica, ele foi feito no dia 30 de dezembro de 2024, mas depois não houve um reajuste para a tarifa do usuário. E agora a prefeitura, que tinha ali uma previsão de R$ 70 milhões para subsidiar o transporte coletivo em Londrina, acabou aí tendo uma surpresa, né? Porque o custo pode chegar a mais de 170 milhões, ou seja, mais de 100 milhões de déficits. E aí é claro que a prefeitura precisa tirar esse dinheiro de algum lugar e vai acabar tirando do bolso do usuário. Ainda não temos a informação de qual será este novo valor da passagem e nem quando esse valor passa a ser utilizado aqui na cidade de Londrina. Fato é que existe esse estudo, sim, do aumento da passagem. A gente vai tentar conversar agora com os usuários aqui do transporte coletivo para saber a opinião dessas pessoas, né? Até porque o londrinense utiliza e muito o transporte público aqui em Londrina para trabalhar, para poder estudar e se locomover pela cidade, né? Londrina é uma cidade muito grande, então as pessoas acabam dependendo muito do transporte coletivo. Vou chegar para cá que tem um pessoal descendo do ônibus aqui, ver se eu consigo falar com alguém. Lembrando que esse valor nessa tarifa técnica da prefeitura é também para subsidiar aquelas passagens, aquelas gratuidades dos idosos que não pagam passagem e também a meia passagem dos próprios estudantes aqui em Londrina que acabam pagando apenas a meia. Então esse dinheiro acaba saindo do bolso de alguém. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Ó, tem uma senhora aqui. Como que é o nome da senhora? Benedita. Como? Benedita. Dona Benedita, vamos vindo para cá para a gente não atrapalhar o pessoal que está passando. A Prefeitura de Londrina, Dona Benedita, está querendo aumentar a passagem de ônibus. Hoje já está R$ 5,75. Quer aumentar mais? A senhora acha que está justo, tem que aumentar ou a passagem está muito cara? Tá caro? Tá muito caro. Já deixa que já que tá. Tem que deixar de estar. Pelo menos, né? Pelo menos, né? Você não acha? Pelo menos do jeito que tá, né? A senhora usa o ônibus todo dia? Se aumentar a passagem, se aumentar a passagem, acaba pesando no fim do mês? Ah, coitado dos coitados que pagam, que eu não pago mais, né? Mas para quem paga é difícil. Paga, no final do mês tem um buraco aí, né? Às vezes precisa até deixar de comprar alguma coisa dentro de casa. Um leite, né, um quilo de carne, um franguinho, né? Um franguinho em pó. Bom, uma bandejinha de ovo. Para poder pagar a passagem. Que não dá, né? E no final do mês tem assim, um desfalque. Pesa bastante. No final do mês pesa. Obrigado, viu, Dona Benedita? E tem que deixar do jeito que tá. Tá certo. Essa é a opinião da Dona Benedita, né? Ela não paga mais a passagem, mas claro que ela pensa nos outros, né? Isso, a Dona Benedita tá falando aqui, ela não paga mais a passagem, mas ela pensa nas outras pessoas que pagam. Vamos ver se a gente consegue conversar com mais pessoas por aqui. Vamos ver por esse lado aqui. Tem bastante estudante por aqui, os estudantes esse horário é um horário bastante movimentado, o pessoal está saindo do colégio, outros estão indo para o colégio, muita gente trabalhando também. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais alguém aqui para falar um pouco sobre esse possível
possível aumento que deve chegar nos próximos dias, né? Lembrando que a gente ainda não tem informação do valor que essa passagem vai passar e nem quanto esse reajuste será feito. Fato é que existe sim esse estudo, fato é que existe essa possibilidade. Tem uma moça aqui, vou conversar com ela. Boa tarde, tudo bem? Como que é seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu não sei se você está sabendo, mas a Prefeitura de Londrina está estudando a possibilidade de aumentar o valor da passagem. Você acha que o valor atual já é alto? Precisa de fato aumentar? O que você acha disso? Para aumentar tem que melhorar a estrutura, né? A estrutura não tá boa, o local não tá bom. Então como que vai aumentar o valor da passagem sem uma estrutura ótima pra gente estar? Tipo agora, ó, tá pingando, estamos embaixo de uma cobertura, estamos nos molhando. Então assim, não adianta aumentar um valor para não ter uma condição boa de atendimento. Você utiliza o ônibus todos os dias? Todos os dias. Qualquer aumento hoje impactaria bastante na sua vida financeira? Com toda certeza. Só o valor que a gente paga hoje já impacta, né? Se aumentar, não teria como. Fica pior ainda? Fica pior. Essa é a opinião do londrinense. Então, para aumentar o valor da passagem, deveria ter também melhorias, né? A gente percebe agora, nesse momento, principalmente, que está chovendo, os ônibus estão mais cheios e as pessoas acabam tendo que se apertar como sardinha parra dentro do ônibus. É uma situação bastante constrangedora para o trabalhador londrinense ter que pagar um valor alto e ainda ter esse tipo de serviço. Ela mandou a real, né? Ela falou, ó, se vão aumentar a passagem, aumentando a qualidade do serviço, a gente até paga. Agora, na qualidade que está, fica complicado. Coloca o YouTube pra mim aqui, Diegão, porque eu perguntei pra você de casa se você acha justo o valor da passagem ou não. Ó. Qual a sua opinião sobre o preço da passagem de ônibus em Londrina? É cara, 74. Tá de bom tamanho, 20%. É barata, 6%. E aí? O Fábio critica, aumentar absurdamente o cargo de secretários, ok. Tem dinheiro, subsidiar a passagem não tem? O trabalhador e o pobre que se lasque, viu, pá? E aí, hein? A linha do 800 que eu utilizo de manhã e à tarde não dá para se mexer de tão lotado. Onde estão os ônibus novos? A Rosimeire pergunta. O Vander, eu acho que o valor é justo para os passageiros que embarcam no terminal. Podem ir São Luís, Lerroville e outros lugares com o único valor. Nos lembrando que as empresas receberam R$10,20, R$11,80. Pode voltar ao vivo lá para o Moisés, o povo quer falar, deixa o povo falar, Moisés. Olha só, Parra, enquanto eu estava conversando aqui com a nossa última entrevistada, a dona Fátima veio aqui e pediu a palavra, né? A dona Fátima disse que não paga mais a passagem, mas quer falar também. Dona Fátima, a senhora acha que está certo esse aumento de passagem, aumento do valor da passagem? Tá, sabe por que tá certo? Na cabeça deles. Porque nós, idosos, que não pagamos, eles nos obrigam a fazer um cartão. Para quê? Para nos monitorar, para saber quantos de nós andamos, para depois cobrar de quem está na ativa. Então isso é errado, porque quem me garante o meu acesso é a minha idade, é a nossa Constituição e não a lei de município. Portanto, eu não tenho cartão, porque eu não vou fazer, eu tenho minha identidade, entendeu? É por isso, isso é a única desculpa que eles têm agora para aumentar o valor. Agora, aumentar a condição da gente dentro do ônibus, não tem. Os caras passam a hora que eles querem, quando eles querem, furam um ponto, tá? Aí ninguém tem coragem de falar isso, tá? Eu tenho, sabe por que eu tenho? Porque ninguém me representa. Eu me represento. O que é meu, eu busco. Por quê? Porque eu cumpro com os meus deveres. Se eu cumpro com meus deveres, eu posso muito bem buscar os meus direitos. Não jogo lixo, não suborno. Isso é o mal do brasileiro. Tudo analfabeto funcional. Sabe ler, mas não sabe interpretar o que leu. Dona Fátima, qual é o ônibus que a senhora utiliza? Qual que é a linha que a senhora utiliza e como que tá as condições dessa linha? Eu utilizo todas, porque eu moro num lugar privilegiado. Eu uso eucalipto, Romana, Novo Amparo, Ideal. Eu posso usar todas essas e todas elas têm o mesmo problema. Mesmo problema, porque o brasileiro é assim, sabe? Todo mundo, e hoje todo mundo está vivendo na era da informática. Só que isso aqui é coisa humana, tá? A inteligência artificial não chegou aqui, tá? E não vai chegar, porque nós somos tudo uma cambada de analfabeto funcional, tá? Que não tem coragem de assumir que é isso. Muito obrigada, tá? Obrigado, viu, dona Fátima? Pode editar e botar só os pedacinhos que vocês sabem. Estamos ao vivo, viu, dona Fátima? Tá tudo que a senhora falou foi pro ar. Saia mesmo. Tá lá. Obrigada.
Essa é a indignação da dona Fátima, Parra. É uma pessoa que não paga mais a passagem, tem o direito de andar, tem o direito da gratuidade, mas é claro que ela também não concorda com esse aumento do valor da passagem para as outras pessoas, né? Ela não acha justo que os outros tenham que pagar esta conta e teria então que ficar essa conta apenas para a prefeitura. Ela não está sozinha, né, nessa. Outras pessoas também comentaram que, apesar de não pagar mais a passagem, não concordam com esse aumento, Parra. Bom, vamos lá, Moisés. Em primeiro lugar, dona Fátima é sensacional, né? Representou, ela falou, ninguém me representa, eu me represento. E lá o microfone aberto, e é ao vivo, dona Fátima. A senhora pode falar o que a senhora quiser, aqui não tem censura, não. Não tá xingando ninguém, pode ficar à vontade para falar. No argumento a gente sempre ganha, viu, dona Fátima? Parabéns para a senhora, viu? Cidadã de bem. A questão é a seguinte, no YouTube só estão elogiando a dona Fátima, pode colocar o YouTube aqui que você de casa vai comentando junto comigo. Como é que Londrina vai conseguir equalizar aqui, ó? Parabéns, dona Fátima, falou tudo, ó. Essa é a realidade do nosso Brasil, ó. Falou tudo, Marcelo também. Tá aí, ó. Coloca o arroba dela, Parra, falou que muitos não têm coragem. Ela falou até o seguinte, Marcelo. Ela falou, o povo tá vivendo essa era da informática e se esquece do povo de carne e osso. Acho que nem Instagram não tem, viu? Mas mandou bem. A Edna também tá falando aqui, ó. Se aumentar o valor da passagem, não vai compensar andar de ônibus. Melhor ir de carro por aplicativo, o Ricardo tá falando. O Marcos Guerreiro elogiando a Fátima também, a Nilceia, a dona Fátima mandou um recado. Ô Ricardo, a questão é a seguinte. Como é que Londrina consegue equilibrar a conta do transporte coletivo? Tendo mais gente usando o busão. Se você tem um volume grande de passageiros, dilui a conta, por exemplo, do aposentado que não paga, do estudante que paga meia, das outras gratuidades. O custo do serviço é pago pelo usuário. Só que, como a gente tem percebido, ano após ano, o número de passageiros vem fazendo assim, ó. Vem caindo. E não está caindo porque as pessoas ficaram ricas, compraram moto, compraram carro, compraram aplicativo. Tem muita gente que cansou. Falou, não vou ficar esperando o busão uma hora no ponto. Vou ficar esperando no ponto, que é aquele ponto palito que não tem cobertura. Não vou ficar andando no ônibus cheio de gente, lotado. Terminal com goteiro, o povo não quer. A pessoa fala, poxa, vou me esforçar um pouquinho a mais, vou fazer um trabalhinho extra aqui e vou andar por aplicativo. Vou comprar minha motinha. Vou sair de casa com a minha motinha na tranquilidade e vou a hora que eu quero e volto a hora que eu quero. Vamos rachar a carona aqui, ó, nós vamos comprar, um deles comprou um carro, a gente racha, ó, em 3 aqui a gasolina, para poder ajudar. É assim que o povo está fazendo. E agora, como é que você vai conseguir devolver de volta os passageiros para o busão? Aí tem que chamar especialista. Só que se não se pode chamar especialista em transporte coletivo, que não ande de ônibus. Não dá pra você pegar o cara é o suprassumo do transporte público no Brasil. Aí, ó, a lona aqui, ó, pra arrumar. Pra não dar infiltração lá embaixo. Qual que é o suprassumo do transporte público no Brasil? O cara é teórico. O cara é PhD em transporte coletivo. Quantas vezes o cara andou de ônibus? De fato. Igual o trabalhador. Igual a dona Fátima falou, quem que é o que pega lá no Novo Amparo, vai lá pro Milton Gavete, do Milton Gavete ele faz a baldeação para outro terminal para depois chegar no destino. O dia que um especialista em transporte coletivo pegar o busão e falar, poxa, o cara andou 1 ano de ônibus para ter a noção do que é o transporte coletivo, o cara manja, o cara entende. Eu sou um ex-usuário, trabalhando como apresentador na outra emissora, eu peguei 3 anos de busão. E cansei, deu. Quando acabou o psil, eu falei, deu, não dá. Não dá, fui trabalhar de bicicleta, depois fui trabalhar por aplicativo, vim de aplicativo. É isso. Então eu posso dizer com tranquilidade, hoje usa o ônibus quem precisa, só isso. Quem pode ter um carro, uma moto ou andar por aplicativo, vai fazer assim. Agora, como que o poder público, como que a CMTU vai devolver o usuário para o transporte, eu não sei. Enquanto não devolver o usuário para o transporte, ou a prefeitura faz o complemento do caixa, ou a tarifa vai ser R$12, R$11. Tem muito segredo. Agora, quem que vai ter coragem de botar R$11 o ônibus? Não anda ninguém, vai ficar deserto. Na imagem que a gente vê do Altair Júnior aqui, esse formigueiro de gente, vai ficar completamente vazio o terminal. Vai andar só quem não paga. Essa que é a realidade. Como é que está a situação por aí no Terminal Central, Moisés? Olha só, Parra, estamos aqui no Terminal Central, eu queria chamar a atenção para uma coisa.
que as pessoas... Tá chovendo aqui no Terminal Central, tá chovendo bastante. Eu tava parado ali conversando com um rapaz, ele tava indignado com a questão de umas TVs que foram instaladas aqui no terminal. Segundo ele, essas TVs seriam ali sem utilidades, né? A gente está mostrando nesse momento, elas mostram ali o horário dos ônibus, né? Bem pequenininha, quase difícil de ver, mas esse não é o ponto que eu queria abordar, não. Eu queria mostrar outra coisa. Tá chovendo bastante aqui agora, eu pedi pro Juninho mostrar. Aqui é aonde o pessoal transita. E aqui, ó, tem uma bela de uma goteira em cima da faixa. Tá caindo aqui, ó, do meu lado. Ó. Se eu colocar a mão aqui, dá pra ver essa goteira. E vou te falar que essa aqui é uma das menores aqui do Terminal Central, no piso superior do Terminal Central. Existem outros pontos aqui que é tanta água caindo na parte coberta do Terminal Central que as pessoas precisam ficar se desviando e fazendo triozinho para poder passar e não se molhar. Eu já vi aqui, presenciei aqui um pai carregando uma criança e tendo que desviar dessas goteiras. Ou seja, além da melhoria no transporte em si, que as pessoas buscam e pedem, também é necessário a melhoria no terminal em si, porque a situação aqui é bastante constrangedora, Parra. A pessoa está passando por aqui para ir trabalhar, os estudantes a todo momento passando por aqui para ir para o colégio e às vezes acaba se molhando, saindo daqui molhado por conta dessa situação das goteiras aqui no Terminal Central. É o principal terminal urbano aqui da cidade. Daqui saem diversos ônibus para todas as regiões de Londrina, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, e essa é a situação em que se encontra, né? Um corredorzinho estreito para os usuários esperarem o transporte coletivo aqui durante a chuva, e aí tem, ó, essa senhora, por exemplo, é uma área coberta, mas ainda assim ela tá com o guarda-chuva dela, porque, querendo ou não, tá chovendo mais dentro do que fora. É uma situação, assim, bastante triste. A gente vê aqui que o pessoal que tá aqui, muita gente que tá aqui, não queria estar aqui e merece, sim, uma estrutura melhor, ó, aqui na frente, ó, pessoal passando por ali. Chove mais na faixa de pedestre do que fora da faixa de pedestre. Os alunos vão passando nesse momento, ó, vão passando e tomando um banho, tendo que se desviar, ó. Aqui, ó, a situação que está aqui. E aqui é a parte onde os usuários passam, não é uma parte externa. Existe um telhado ali em cima e toda uma cortina de chuva passando por aqui, molhando todo mundo, ó, mostrando, ó. O Juninho tá mostrando aqui no detalhe. A cobertura tá logo ali em cima, mas a chuva cai toda por aqui. Aí o pessoal tem que ir escolhendo o melhor caminho para poder desviar da chuva, para poder evitar se molhar. É uma situação bastante triste, viu, Parra? Vergonha, gente. Que vergonha. Essa imagem que o Juninho mostrou pra gente é vergonhosa. A lona que foi colocada lá pra não espirrar água na perna do povo. E sabe o que eu fico pensando? O terminal metropolitano tá pra sair. Agora foi liberado, vai construir o projeto, ficou maravilhoso. Imagina a hora que inaugurar o terminal metropolitano, os usuários que hoje se lascam lá na Leste-Oeste vão falar assim, tá vendo? Agora nós estamos melhor, vocês estão aí nesse terminal zoado. Gente, de verdade, é uma questão de calamidade, esse terminal central. Isso aqui é calamidade. Isso aqui é vergonhoso para Londrina. É a questão de ser prioridade para a gestão do prefeito Thiago Amaral, para a CMTU e para os nossos deputados, que precisam conseguir recursos para a gente reformar o terminal central. O terminal central tem que ser coberto. Ele tem que ser coberto de fora a fora, igual é os terminais de bairro. O terminal do Vivi é assim, o terminal do Ouro Verde é assim, o terminal do Gavete é assim. Todos eles são cobertos. Ninguém toma chuva mais. Agora, no maior terminal que nós temos, onde passam aí 30, 40 mil pessoas todos os dias, nós vamos largar desse jeito? O povo usando o guarda-chuva debaixo da coberta para não se molhar? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A CMTU precisa colocar alguns caras ali dentro. Passar uma semana, dia de chuva, dia de sol, dia de frio, dia de calor, e analisando, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Bota os caras dentro do ônibus, como passageiro oculto, sem identificar que é da CMTU, sem crachazinho, sem roupa, sem nada, como se fosse um usuário. Ó, a situação é assim, ó, o busão demora, acontece isso, acontece aquilo, o ponto de ônibus é uma porcaria. Vai relatando o problema para encontrar solução, senão não resolve. Olha lá, ó, o tanto de goteira que tem. Imagina num vento, um dia de chuva de vento. O povo se molha inteiro. Coloca o YouTube pra mim aqui, Diegão. O pessoal de casa tá participando aqui comigo, mandando mensagem aqui no nosso RIC TV Londrina. Ó. Tem que cobrir o terminal de Londrina. É muito antigo, tem que ser modernizado. É isso, Rinaldo. É isso.
A Silvana, Parra, para equilibrar o orçamento, é só melhorar o valor e a qualidade dos ônibus. O usuário passa a usar. Outra saída, reduzir o valor do salário dos secretários, vereadores, prefeitos e mordomias. O Rony, eu acho um absurdo o subsídio da prefeitura, Parra, tem que ter mais... Enfim, não entendi muito bem o que você disse aqui, mas está dizendo que tem que ter contrapartida das empresas e menos subsídio. O Santos, do Jardim Ideal, tem que fazer quando eu, Parra. Quando preciso de alguma coisa, eu vou pro centro a pé e volto a pé. Ou vou de Uber e volto a pé, me exercitando na caminhada. Na verdade, Parra, o terminal é uma piada. Londrina tá uma vergonha, Alexandra. Que coisa, hein? Corta o fundão eleitoral, Parra. O transporte público fica gratuito no Brasil todo. Só falta um político corajoso. Duvido, hein, Homero? Mas duvido que vão fazer isso, hein? Duvido. A Leonice está cobrando aqui, ó, que na campanha o prefeito disse que ia colocar mais ônibus. Por enquanto ficou só na cobrança. Se fosse só o terminal, Parra, e a rodoviária de Londrina que está caindo aos pedaços, com goteiras também. Misericórdia, hein? O Ricardo falando que em Curitiba compensa andar de ônibus do que de carro. Ô Moisés, será que eu peço pro Moisés isso, gente? Será que o Moisés... Ô Moisés, dá uma checada pra gente na parte de baixo do terminal, só pra gente ter a certeza de que a escada rolante tá funcionando. Porque goteira você mostrou. O povo andando de guarda-chuva no coberto você mostrou. Só me faltava a escada rolante não tá funcionando, hein, Moisés? Não, vamos dar uma passada lá sim, Parra, para ver se a escada rolante tá funcionando. A gente está perto aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar. Porque goteiras aqui tem de monte, viu? O pessoal sai aqui tendo que desviar um do outro. Os corredores aqui são estreitos, né? Como você bem disse, a melhor solução aqui seria que o terminal fosse 100% coberto para evitar esse tipo de situação. Ó, uma mãe com uma criança de colo aqui. Vou até aproveitar. Tudo bem? A senhora está sentada aqui esperando o ônibus nessa chuva. O terminal fica ruim no dia de chuva. Tem que tomar cuidado para não molhar a criança. É, verdade. É estreito aqui, né? Aham. Fora as goteiras. É. E aí o que você faz para poder evitar de molhar ela? Ou pega a blusa, joga na cabeça, ou se não tem que correr para algum lugar assim e comprar um guarda-chuva rapidinho. Porque senão molha tudo. É, aqui, a situação mesmo, ó. Tudo molhado. Tá esperando o ônibus aqui há muito tempo? Não, eu acabei de chegar aqui. Né? Acabou de chegar, quando eu moro em Guaravera, né? Aí só tá esperando para ir embora para lá. Tá certo, ó. Então a mãe, obrigado, viu? Fazendo todo o esforço aqui para não molhar a filha. Aproveitando que você é de Guaravera, tá difícil a situação dos ônibus por lá, tem bastante ônibus, quando tem, tá cheio, tá vazio, os ônibus estão limpos, como que tá os ônibus lá? Às vezes vai vazio, mas hoje mesmo deu um problema de um ônibus quebrar no meio do caminho, aí demorou para poder chegar lá. Mas geralmente demora bastante os ônibus lá? Não. Demorar assim não demora nada, sempre no horário certinho mesmo. E as estradas lá para esses ônibus, tá tudo certo também? Uhum. Essa é então a fala, né, do pessoal lá de Guaravera. O pessoal mora pertinho lá, né? Eu sou de Irerê, então acaba que o pessoal utiliza bastante o transporte público lá. Porque ela disse, né, que os ônibus eles acabam chegando no horário lá, só que tem um porém, Parra. São poucos ônibus, os horários são bem espaçados, né, nesses distritos mais afastados, então o pessoal tem que estar sempre no horário, andando sempre em cima do horário para não perder o ônibus, porque se perde um, acaba demorando um pouco mais o outro. E vamos ao grande mistério, se a escada rolante está funcionando. E veja bem, Parra, não está funcionando. Escada rolante que desce para o piso inferior está parada, olha só. Não só essa, a outra ali também. Então, para subir, o pessoal sobe. Para descer, tem que descer aqui, ó, degrau por degrau, porque a escada rolante está mais uma vez parada, né? Eu tô na TV, Parra, há mais ou menos um ano, quase um ano e meio. E eu acho que essa já é a 5ª ou 6ª vez que a gente vem aqui no Terminal Central para poder mostrar a escada rolante que não está funcionando. Já é um problema que as pessoas, infelizmente, estão até acostumadas com esse problema, Parra. Que coisa, será que é dia de chuva, Diegão? Será que é por causa da chuva? Hein? Será que é dia de chuva? Não sei, né? Cadê os influencers que fizeram lá ano passado campanha pro transporte coletivo? Podiam cobrar também aí, né? Hein? Podia ou não podia?
Cobrar também, porque acho que busão ninguém andou não, viu? Andou só se for lá atrás. Podiam fazer isso. Rapaz do céu. O que será que vai ter que fazer? Será que vão ter que chamar um especialista em escada rolante? Alguém que vem dos Estados Unidos, algum lugar lá onde não quebra escada, Diego? Algum perito, sei lá, meu. Porque eu não consigo entender o tanto que quebra essa escada rolante. Ou a escada rolante que foi comprada de má qualidade. Ou a escada não presta. Só se foi isso. Porque ela mais fica parada do que funciona. Você não vê isso acontecer em shopping, você não vê isso acontecer em mercado. Se quebra, se para, 2, 3 horinhas no máximo já estão resolvendo. É rapidinho, é jogo rápido. Aqui demora pra caramba. Ô Luciano, aciona o nosso Douglas lá pra poder procurar a CMTU. A gente precisa dar uma resposta pro povo, hein? A gente precisa dar uma resposta pro povo. Especialmente sobre a escada rolante. E também se tem algum projeto para reformar o terminal central. Mas uma reforma de verdade, não é aquela reforma migué que fizeram no piso de baixo, só colocaram o asfalto novo lá. Uma reforma para cobrir o terminal, para transformar o terminal. Hein, Luciano? Fala de novo. Show. O Luciano já está cobrando a CMTU para a gente poder saber. Olha lá o pessoal descendo a escada rolante. Desse jeito, Moisés. E é dia de chuva, dia de sol, é frio ou calor, ela sempre trava, Moisés. O Moisés não tá me ouvindo, mas o povo tá lá, ó, descendo, ó, sapateando. Agora tá ouvindo, Moisés. Pode falar, Moisés. Agora voltou. Olha só, Parra, você até estava comentando aí com o Diego, né? Se esse é um problema só em dias de chuva. Só que assim, eu acho que tem chovido muito em Londrina, viu? Porque é sempre esse mesmo problema. Faça chuva, faça sol, é de manhã, à tarde, à noite, o problema segue por aqui, viu? Essa escada rolante já virou uma grande novela mexicana aqui em Londrina e assim... não se resolve, né? A gente já recebeu várias informações da CMTU de vários problemas diferentes, de que a escada rolante seria resolvido o problema, que seria consertada, mas até então nada de resolver. Deixa eu ver se eu consigo falar com a moça aqui, ó, ela fugiu, a outra também correu lá em cima, mas é uma situação bastante complicada. Tem um senhor passando por aqui, vamos ver se eu consigo falar com ele, se ele não correr de mim. Boa tarde, senhor, tudo bom? Oi, tudo bom? Posso falar com o senhor rapidinho? O senhor passa aqui no terminal todo dia? Passo. Essa escada rolante aqui vive estragada? A escada rolante sempre estragada por aqui? Sempre estragada. Aí fica difícil para usar. É difícil para andar. As pessoas que precisam, que têm um pouco mais de dificuldade, dá trabalho. Dá trabalho, tem que estar sem escada. Tem que estar dando a volta. Exato. Obrigado, viu? Corre lá que o senhor tá atrasado aqui, mas ele parou para falar com a gente. É um problema que acaba afetando todo mundo, Parra. Tem muita gente que utiliza o transporte coletivo aqui em Londrina e tem dificuldades para poder andar. As pessoas com limitações motoras, pessoal de idade, e aí tem que ficar procurando outros recursos. Tem o elevador aqui também, mas é apenas um elevador. Então, às vezes, o pessoal acaba perdendo o ônibus porque tem que esperar o elevador ou tem que dar a volta lá atrás nas rampas, enquanto poderiam estar utilizando a escada rolante de uma forma muito mais rápida e ágil. Mas, infelizmente, a situação da escada rolante é essa. Parada, mais uma vez parada. Quando tá sol, ela para descer. Quando chove, ela para subir. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Vamos ver o que falou o Marcos Rambalducci, secretário do prefeito Thiago Amaral, sobre a possibilidade do aumento do ônibus. Vai subir. Quando ou para quanto, a gente não sabe, mas que vai subir, vai. Vamos ver o que ele falou. Estamos estudando, sim, um aumento dessa tarifa para tentar fazer a recomposição destes gastos, porque, só lembrando, de um jeito ou de outro é a população quem paga essa conta, não tem jeito. Ninguém acredita que é a prefeitura quem paga alguma coisa. Não, quem paga alguma coisa é sempre a municipalidade. O cinto saia do couro e é do couro do londrinense que vai sair essa conta, não tem a menor dúvida. O que a gente precisa fazer é minimizar este impacto, principalmente para aquelas pessoas que efetivamente usam o transporte coletivo, mas está sim em estudo uma recomposição dessa tarifa. Ainda não temos uma data e tampouco um valor, porque a gente estuda várias possibilidades e o prefeito vai cravar se vai ter um aumento, se não vai ter um aumento. Não deve demorar muito, porque quanto mais demora, mais a situação vai se agravando, mas nós devemos em algum momento talvez fazer uma recomposição da tarifa paga pelo usuário. Tá aí então, obrigado a imagem do Altair Júnior, a reportagem do nosso Moisés Salema mostrando a situação. Que vai subir é fato. Agora, para quanto que vai dos 5,75 para mais de 6, né? 6, 6,15, 6,20, nós não sabemos quanto. Mas nos próximos dias
essa tarifa vai aumentar. A tarifa vai aumentar do transporte coletivo. Você continua participando aqui no nosso canal no YouTube.